Desde as 6h30 da manhã. Vamos juntos até as 8h40. E agora a gente vai falar sobre planejamento social, planejamento intelectual, planejamento de saúde, planejamento financeiro, para a gente viver mais. A gente tem falado tanto sobre longevidade. Tem um dado que mostra que nos últimos 30 anos a gente ganhou mais 10 anos de expectativa de vida. E aí, o que a gente faz com toda essa vida? Denise, vem para cá, me conta. Denise Mandaichin, especialista em longevidade, diretora executiva de uma entidade de previdência do Sistema Unicred. Sistema Unicred, que é um sistema cooperativo. Denise, o que a gente faz com tanta vida? A gente tem que se organizar para viver mais, né? É verdade. Bom dia, Márcia, bom dia a todos. De fato, né, a longevidade é a maior revolução aí do século XXI. E eu acredito que é a maior conquista da humanidade, né, Márcia? Afinal de contas, é aquilo que a gente sempre deseja no dia do aniversário, né? Paz, saúde e muitos anos de vida. Então, pois bem, conquistamos essa quantidade toda aí de anos de vida, né? Como você falou, nos últimos 30 anos a gente ganhou 10 anos e a cada ano a gente ganha 3 meses a mais de vida, né? Então a gente acredita que a longevidade é algo que vai vir, que está no futuro, mas ela já está aqui, ela já chegou. Afinal de contas, todos nós conhecemos pessoas longevas, né, Márcia? 90 até 100 anos aí de vida. Eu gosto muito quando você fala que a gente tem que planejar o social, o intelectual, a saúde e o financeiro. São 4 frentes que a gente não pode negligenciar nenhuma delas, né? É verdade. A longevidade, né, não basta apenas a gente viver muito. Importante é a gente viver bem. Então, tem um estudo do Dr. Alexandre Kalash, é um médico geriatra brasileiro. Ele é uma referência mundial de estudos de longevidade e ele traz justamente isso, que um planejamento para uma longevidade ativa, ela permeia aí em planejar 4 capitais, em preservar 4 capitais, né? O primeiro capital, o capital saúde, poupar, né, através de hábitos saudáveis, poupar a nossa saúde para que a gente possa viver bastante, para que o nosso corpo consiga viver bem 20, 30, 40 anos a mais de vida. Depois o capital social, que tem a ver com todas as nossas relações, os nossos amigos, familiares. O capital intelectual, continuar sempre lendo, estudando, porque quem tem conhecimento sempre é um membro ativo da sociedade. E o último capital, que é o capital mais desafiador para o brasileiro, que é o capital financeiro. Alguém aí de casa já fez as contas, quanto custa viver 20 ou 30 ou até 40 anos a mais de vida, né? Qual é essa conta? E qual é essa conta? Qual é a sua dica? Bom, Márcia, na verdade a conta ela depende da expectativa de renda e dos bens patrimoniais de cada um. É um planejamento individual que tem a ver com a gente entender o nosso orçamento e entender quanto que a gente vai precisar de renda no futuro. E buscar mecanismos no mercado financeiro que possam nos ajudar a fazer uma reserva financeira aí de longo prazo, para que no futuro a gente possa ter uma renda complementar. Tem muita gente que fala assim para mim, bom, eu não quero me aposentar, Denise, eu vou trabalhar para sempre. Mas, a partir dos 65 anos, em média, as pessoas já começam a conquistar, não sei se é uma conquista, mas pelo menos 2 doenças crônicas. Então, por mais que eu queira trabalhar para sempre, vai ter um momento que a minha capacidade laborativa ela vai ser reduzida. E ter uma reserva complementar é fundamental para que a gente possa aí manter a nossa qualidade de vida na longevidade também. Denise, vamos falar da economia prateada, que é uma bela oportunidade, né? É verdade. A longevidade ela traz vários desafios, né? A gente falou de um deles, que é o desafio financeiro, traz desafios de ordem pública também e desafios para toda a sociedade. Porque nós estamos falando que todos os segmentos da economia eles vão ser impactados. Hoje, nós temos 14% da população que já tem mais de 60 anos. Daqui a 40 anos, nós estamos falando de 32% da população com mais de 60 anos. Isso mexe com todos os setores. Por exemplo, medicina. Nós temos atualmente 3 mil médicos geriatras. Pela quantidade de idosos, já deveríamos ter 12 mil. Então, só nessa única profissão a gente já tem um déficit. Mas todos os outros setores vão ser afetados. Alimentação, vestuário, turismo, mobilidade, tudo isso. E tudo isso também traz oportunidades, desafios e oportunidades também.
E um dos conceitos aí bastante novos aqui no Brasil, no mundo não, porque a economia prateada, ela já é um estudo que iniciou lá na década de 70 e depois se globalizou em 2015, é muito recente ainda aqui no Brasil. Mas a economia prateada, na verdade, ela é o conjunto de produtos e serviços voltados, então, para esse público de 60 a mais. Hoje, só aqui no Brasil, esse público já representa 37 milhões de pessoas e que já participam aí de pelo menos 20% do consumo de todos os bens e serviços. E uma pesquisa bem recente trouxe uma realidade importante. 80% dessa população, né, dos 60 a mais, alegam que não estão sendo bem atendidos com produtos e serviços adequados para esse público. Então, aqui a gente tem um enorme mercado, não só para se abrir novos negócios, mas também para empresas que já existem, que já estão constituídas, pensarem em produtos e serviços voltados para ele, né? Porque a maturidade, ela é sim uma conquista da humanidade, mas infelizmente muitas pessoas não têm nessa conquista uma fase boa de vida. Existem muitos desafios, muitos deles vão ter que ser preparados individualmente, mas muitos deles são entregues ou preparados pelo Estado ou pela sociedade, né? E esses desafios todos da maturidade, para cada desafio, nós temos aí várias oportunidades de empreender. Então, por exemplo, o desafio da mobilidade. Então, como é que a gente pode criar mecanismos de transporte seguro e específico, voltado para a maioridade? Então, por exemplo, eu conheci uma startup que criou uma espécie de Uber, mas voltado para esse público, aonde, por exemplo, os motoristas, eles são preparados, eles são capacitados com técnicas e noções de enfermagem para poder prestar um atendimento ali rápido, medir os principais sinais vitais. Então, esse é um exemplo de mobilidade. Mas existem outros vários desafios, engajamento, como trazer de volta esses idosos para a sociedade, trazer eles de volta para o mercado de trabalho, estilo de vida, estimular esse público a prosperar, né, ser feliz, a realizar aqueles desejos, aquelas coisas que eles não conseguiram fazer e que ficaram para trás, a gestão do cuidado. Então, a partir de uma certa idade, a gente já tem uma série de rotinas, e aí tem um trabalho gigante para que a gente prepare melhor os cuidadores, as famílias e a pessoa mesmo, com soluções que ajude ela a administrar melhor essa questão do cuidado, saúde mental, enfim, até no que diz respeito ao desafio que é o fim da vida, que é algo tão certo, mas que é super, né, negligenciado. Nossa. Então, para tudo isso que eu falei, já existem muitas startups criando soluções no mundo, mas aqui no Brasil, poucas. A gente ainda percebe que as empresas brasileiras, elas estão mais preocupadas em conectar-se com o jovem, atrair o jovem, e estão demorando um pouco para pensar um pouco mais nesse público aí 60 a mais. E um público que, se tiver feito um bom planejamento financeiro, está com um bom din-din aí para gastar, né? Então, é um público bem interessante. Denise, adorei tudo que você falou. Quem quiser conhecer melhor o teu trabalho nessa entidade de previdência do Sistema Unicred, quem quiser bater um papo mais intenso, com mais informações sobre tudo isso que a gente falou, você disponibiliza algum contato? Sim, nós temos nosso canal no YouTube, né, o canal da Quanta Previdência, e nós temos um canal bem legal no Spotify que se chama Quanta Pra Mim. Lá vocês podem acessar todos esses conteúdos sobre longevidade, sobre como escolher o melhor planejamento financeiro, e aí nesse aspecto as cooperativas de crédito, elas conseguem entregar soluções como planos de previdência bem diferenciados para ajudar aí o brasileiro, as pessoas a fazerem essa poupança. Tem todo um material, um conteúdo educacional importante para ajudar as pessoas nessa jornada, né? Porque como você falou, né, Márcia, ali atrás, as pessoas, elas tinham uma longevidade menor, talvez até tinham recursos, mas não tinham energia para consumir. Hoje não. Hoje as pessoas chegam com 60, 70 anos, com recursos, se pouparem, mas elas chegam com energia, com saúde, né, com uma saudabilidade muito maior. Então, tem aí uma grande oportunidade. Então, nós temos um importante desafio individual das pessoas se prepararem, poder viver 20, 30 anos a mais,
mas nós temos essas oportunidades todas. Então, os nossos canais, eles podem contribuir e repassando muito mais conteúdos para todos vocês, e principalmente para quem quer empreender e trazer novas soluções para esse novo sênior aí, apresentando aí cada vez mais produtos e serviços adequados a ele. Na economia prateada. Adorei as informações, Denise. Obrigada, viu? Obrigada pela entrevista. Um ótimo dia para você. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Márcia. Obrigada a todos vocês. Um bom dia. Bom dia. Bacana.